A linha Galaxy Note chegou ao mercado em 2011 para quebrar o paradigma de que celular tinha que ser compacto. Ele ostentava uma tela de mais de 5 polegadas, algo que era considerado exagerado na época. Hoje, smartphones com telas pequenas estão em extinção e a linha Note não para de crescer e vem se aproximando da barreira das 7 polegadas, que até pouco tempo era o tamanho aceitável para um tablet. Mas este ano o Samsung não deixou de lado aqueles que querem um celular menor. E é aqui que entra o Galaxy Note 10, variante que cabe no seu bolso, pelo menos no sentido literal da palavra. Já no figurativo, é isso que você confere agora nesta análise completa do todo celular. Apesar da diferença considerável no preço, a qualidade de construção é idêntica à do Galaxy Note 10 Plus. O design inspirado no P30 Pro da Huawei também é igual em ambos. Você só notará que na traseira há uma câmera a menos neste aqui. O modelo que testamos é na cor Aura Glow, que tem efeito furta-cor como visto no A70. A cor base é prata, mas dependendo do ângulo que você olhe, exibe uma mistura de vários tons. O Note 10 pode parecer um celular sem sentido para alguns, por ser menor que o Galaxy S10 Plus. Samsung sempre argumentou que a linha Note tinha que ser maior em todos os sentidos que a linha S, mas parece que mudou de ideia nesta geração. Ele também é mais compacto e tem tela inferior ao Note 9, e não estamos falando apenas de tamanho, mas a resolução caiu para Full HD+. Pelo menos o painel tem a mesma qualidade do modelo mais caro. O furo também está presente aqui, enquanto na linha S ele fica mais no canto, no Note 10 temos a câmera alinhada no centro. As bordas também estão mais finas que nos modelos lançados no começo do ano, e comparado ao Note 9 foi uma redução grande. Mas há duas mudanças que talvez não te agradem. Mesmo depois de zoar a Apple por ter tirado a entrada para fones de ouvido no iPhone, Samsung fez o mesmo no Note 10. Ele também não conta mais com o slot para microSD. Outro ponto que a coreana vem imitando a rival americana é na ausência de adaptador para P2 na caixa. Tudo bem que ele vem com um bom fone de ouvido da AKG, mas caso você não curta o acessório, terá que adquirir um adaptador ou investir em um fone Bluetooth. O Galaxy Note 10 é o primeiro celular da Samsung com 3 alto-falantes. Além do tradicional na parte inferior e o secundário acima da tela, também há um pequeno no topo do aparelho, que alguns podem confundir com um emissor de infravermelho. Apesar da saída de som extra, a potência sonora fica no nível do Galaxy S10. Talvez a modificação mais estranha com relação ao design seja a mudança no botão que liga, que agora fica do lado esquerdo, onde era anteriormente o botão dedicado da Bixby. Pelo menos os canhotos ficarão felizes. Ao pressionar e segurar com a tela desbloqueada, você ainda consegue acionar a assistente pessoal. Enquanto para desligar ou reiniciar o aparelho, é preciso pressionar junto com o volume para baixo. Sim, igualzinho ao iPhone. A S Pen teve poucas mudanças e ganhou alguns novos truques que falaremos logo mais. Equipando o Note 10 nacional, temos a plataforma Exynos 9825, que é apenas uma versão atualizada com um processo de fabricação mais avançado que o Exynos 9820, que equipa o S10. Porém, Samsung investiu em memória mais rápida, a mesma UFS 3.0 estreada no Galaxy Fold, além da inteligência artificial que analisa quais os aplicativos mais usados e os mantém pré-carregados na memória. Isso faz com que o Note 10 seja o terceiro Android mais rápido que testamos, porém ele fica abaixo do Note 10 Plus, que tem mais RAM e faz melhor uso do recurso de cache. Em benchmarks temos um aumento considerável na pontuação comparado à geração anterior, mas não tão distante da linha S10. Em jogos temos o melhor desempenho que o Android pode proporcionar, como já esperado em um aparelho deste porte. É uma pena que Samsung não tenha adotado tela de 90 Hz como vários fabricantes vêm fazendo este ano. Um dos pontos decepcionantes do Note 10 é sua bateria de apenas 3.500 mAh, sendo bem menos que os 4.000 do Note 9, e como esperado a autonomia acaba sendo inferior. E mesmo com 100 mAh a mais, menor resolução de tela e hardware mais econômico, o Note 10 acaba entregando a mesma autonomia do Galaxy S10. Se bateria é algo muito importante para você, invista na versão Plus, que não apenas entrega autonomia maior, mas também leva menos tempo para recarregar. E isso chega a ser curioso, os dois vêm com o mesmo carregador de 25 watts. Porém, o modelo mais barato passa mais tempo na tomada, chegando próximo a 1h30, enquanto o Plus, que tem bateria maior, leva quase 20 minutos a menos para carregar. Alguma limitação proposital para forçar os interessados a comprarem o Note 10 Plus, talvez? Não sabemos. O phablet coreano vem com Android Pie sob a interface One UI 1.5, que traz os mesmos recursos presentes no S10, porém com alguns extras voltados para a S Pen. A principal novidade é poder controlar alguns recursos da câmera através dos gestos com a S Pen. Você pode alternar entre os modos de fotos, capturar imagem ou vídeos e até controlar o zoom com a canetinha. Apesar de ser interessante na teoria, nem sempre o comando é reconhecido de primeira. É preciso ter um pouco de paciência, mas pode ser bastante útil para quem usa o celular para gravar vídeos para o YouTube, por exemplo.
Samsung também aprimorou o algoritmo de escrita, que entende melhor os seus rabiscos na tela. Também é possível usar a S Pen para desenhar e incrementar suas fotos com a ajuda de realidade aumentada. O recurso é até interessante e deve fazer muitas aparições em publicações no Instagram ou outras mídias sociais. Na parte de câmera temos agora um conjunto triplo na traseira. A câmera principal e teleobjetiva continuam com os mesmos 12 megapixels da geração passada. A novidade fica para a lente ultra-wide com 16 megapixels para registrar fotos mais amplas. Apesar de a Samsung vir reaproveitando o mesmo sensor há gerações, a empresa ainda consegue tirar leite de pedra, e o Note 10 apresenta um salto considerável comparado ao seu antecessor. Em fotos ao ar livre temos ótimo nível de detalhes, cores balanceadas e HDR eficiente que destaca pontos iluminados sem comprometer as sombras. As cores estão menos vibrantes do que antes, o que pode incomodar um pouco os fãs da linha Galaxy. Por um lado, isso é bom, pois o balanço de branco não tende para um tom amarelado, como é típico de alguns smartphones. A câmera teleobjetiva não é a mesma usada no S10. Esse aqui traz lentes revisadas que entregam contraste aprimorado e melhor nitidez. O nível de ruído também está melhor controlado, o que ajuda a entregar imagens mais limpas, especialmente à noite. Porém, continua limitado a zoom ótico de 2 vezes, enquanto outras fabricantes já oferecem bem mais. A ultra-wide pega muito mais do cenário com qualidade próxima da câmera principal. Apenas nota-se um pouco de distorção nos cantos, mas isso não deve incomodar a maioria. O Note 10 também manda bem em fotos noturnas. Há bom nível de detalhes e ruídos bem controlados, sem comprometer a saturação das imagens. Ainda há um pouco de aberração cromática ao redor de pontos luminosos, porém é bem menos do que vimos no Galaxy S10. Samsung finalmente está acertando com o modo noturno, que deixa as fotos mais claras, com muito menos ruídos e sem comprometer os detalhes das fotos. Isso ajuda também nas selfies. As fotos saem com contraste exagerado, mas o resultado ainda é positivo. A falta de câmera TOF no modelo mais barato poderia comprometer o efeito do modo retrato, mas parece que o sensor não faz falta. O nível do efeito é muito bom no Note 10, separando bem a pessoa do fundo. Você pode regular a intensidade após capturar a foto. As selfies também têm bom nível de detalhes, tonalidade correta da pele e baixo nível de ruídos em locais mais escuros. É possível usar o efeito retrato na câmera frontal, mas por ficar limitado apenas ao software, o resultado final não é tão bom quanto o da câmera traseira. O Note 10 grava vídeos em 4K até 60 fps com o HDR10 Plus, perfeito para assistir depois na bela tela do aparelho. A estabilização funciona melhor quando grava vídeos a 30 fps. Já com a Ultra Wide você deve ficar limitado à resolução Full HD se quiser reduzir ao máximo os tremidos. O foco se mostrou bastante rápido e eficiente, bem como a captura do áudio. A qualidade da gravação noturna também se mostrou boa para um celular. Mas o que pode atrair a atenção de alguns é o efeito de desfoque agora também em vídeos, que está longe de ser o que vemos em um conjunto caro de câmeras e lentes profissionais. Mas se você não se mover muito na frente da câmera, poderá conseguir resultados interessantes. É possível personalizar o efeito, regulando intensidade e até tornando o fundo monocromático ou com aspecto vintage. Se você tem um Galaxy Note 9 e está pensando em trocar pelo Note 10, faça isso apenas se estiver insatisfeito com a sua câmera. A diferença na velocidade é pequena e a bateria dura menos. Comparado ao P30 Pro, a diferença é menor em velocidade, mas o top de linha da Huawei tem bateria que dura muito mais, além do diferencial de zoom de 50 vezes e conjunto de câmera que não fica atrás e até se sai melhor com o modo noturno. Se está em dúvida entre o iPhone XS e o Galaxy Note 10, a diferença fica para melhor desempenho no modelo da Apple e melhor bateria no Samsung. Em câmera, o Note 10 leva vantagem, especialmente à noite e em filmagens. O Galaxy Note 10 está menor que o seu antecessor, mas para isso teve que sacrificar sua bateria. Você leva um celular com design atualizado, com bordas mínimas em troca de um furo no centro da tela. O destaque mesmo fica para as câmeras. Ele parte de R$ 5.300, um valor bastante salgado, e se você quiser ter a experiência máxima que a linha tem a oferecer, terá que pagar R$ 800 a mais pela variante Plus. Vale tudo isso? O Note 10 é uma ótima opção de top de linha, mas recomendamos que você espere alguns meses antes de comprá-lo. Os smartphones da coreana desvalorizam rápido e o Galaxy S10 já pode ser encontrado por menos de R$ 3.000, o que acaba sendo uma alternativa mais interessante se você não se importa com a S Pen. Lembrando que as melhores ofertas para o Galaxy Note 10 e todos os outros aparelhos citados nesta análise estão aí no link da descrição. Eu vou ficando por aqui, mas deixo uma pergunta para você. Gostou das mudanças na família Galaxy Note 10? Sentiu falta de algo mais? Comenta aí abaixo. Um grande abraço e até a próxima!